Olá pessoal, olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade, bendito seja aquele que é eterno, o nosso Deus tremendo, poderoso e santo, que está conosco, que cuida de nós, que nos ama, que tem prazer em estar conosco, né? O Deus conosco. Eu amo falar isso, sabe? O meu coração regozija, sai da minha alma quando eu falo Deus conosco, Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que decidiu estar conosco, não por imposição, não por simplesmente porque ele desejou nos amar, né? É lindo, é como aquela ilustração que as pessoas contam, né? Do pássaro quando você abre a gaiola, ou o pássaro quando você abre a janela. Então, se ele decidiu ficar, é porque ele quer, né? Ele tem todo espaço para voar, mas se ele decidiu ficar, é porque ele quer ficar com você. E isso é muito bom quando a gente serve a um Deus que decidiu, ele quer ficar conosco. Isso é maravilhoso para a nossa vida. E hoje a gente tem uma palavra do céu para a tua vida. Eu quero que ela chegue no seu coração com alegria. Eu quero que essa palavra chegue no seu coração com temor de Deus, com o amor de Deus. E eu tenho certeza que grandes coisas tem o Senhor para falar conosco hoje. Hoje eu vou tratar de um assunto muito sério. O Espírito Santo colocou isso no meu coração logo pela manhã, na minha devocional, aquilo que a gente vai buscando em Deus. E é algo que eu também vou tratar hoje, vou tratar um pouquinho hoje no nosso GC de homens, né? Grupo de comunhão dos homens. Hoje, às 20 horas, a gente tem um grupo de comunhão de homens. Então, vai ser muito bom. E eu também vou tratar um pouquinho sobre isso. E eu quero tratar desse assunto hoje que é de muita importância para nossas vidas. Muita importância para nossas vidas. Eu dei um tema para essa fala que a gente vai ter. Talvez não vai dar tempo da gente tratar tudo hoje, mas a gente vai bater um papo, porque aqui na comunidade 1228, o bom mesmo é isso, né? A gente não tem compromisso com o tempo, a gente não tem compromisso com liturgias, não é nada. Aqui é um bate-papo, aqui é uma comunidade, é um bate-papo. Aqui você pergunta o que você quer, aqui você chama quem você quer, aqui não tem essa coisa de ser isso ou ser aquilo. Aqui a gente tá realmente para ouvir de Deus, para aprender um com os outros, né? A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para se relacionar, e isso tem sido precioso para a nossa vida, né? Esse tempo de 12/28 que a gente está aqui todo de segunda a sexta, tem sido um tempo muito precioso e a gente tem amado isso aqui. Eu glorifico a Deus para as pessoas que já estão conosco. Obrigado por estar conosco aí, João Paulo. Deus abençoe sua vida, meu lindo. Deus abençoe você. Lilian, obrigado por estar aí com a gente. Yolanda também está aqui. Salete, Deus abençoe sua vida. O pessoal está chegando, aos pouquinhos o pessoal vai chegando, e isso é muito precioso para a nossa vida, né? Isso é muito precioso para nossas vidas. Eu quero orar com você e por você também. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por estarmos aqui, Senhor, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de crescimento, nesse tempo de restauração, nesse tempo de treinamento também, nesse tempo, ó Deus querido, onde nós podemos te ouvir, aprender do Senhor, nos aproximarmos mais daquilo que o Senhor planeja, dos seus propósitos para nossas vidas. Pai, que os nossos caminhos sejam aplainados e que nossos caminhos, Senhor, sejam os teus caminhos, que as nossas vontades sejam as tuas vontades, e, ó Deus, que os nossos propósitos sejam os teus propósitos, para a glória do teu santo nome. Fala conosco, nos ensina, Senhor, a te ouvir melhor, ó Pai, e nos ensina não somente a te ouvir, mas nos ensina também, Senhor, a falar contigo, Pai, a saber, ó Deus querido, ter sabedoria em falar com o Senhor, e não só te ouvir, mas nos ensina, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Amém, queridos? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre reprograme a rota. Você já usou o GPS? Eu acho que a maioria das pessoas já
já usaram GPS, e é interessante que o GPS, quando você erra o caminho, quando você erra a rota, ele não... Opa, voltamos. Travou, mas já voltamos aí. Eu troquei de rede aqui a minha internet aqui, Wi-Fi tá horrível, não consigo resolver esse problema até agora, mas passei aqui pros dados móveis e vai dar tudo certo, amém? Você tá me vendo aí? Isso, tá, legal. Desculpa aí, travou, mas já estamos voltando, vamos embora. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Reprograme a rota. Isso, para nós, é de uma importância extremamente grande. A gente não tem ideia quanto isso é importante. Como eu estava falando, muitos de nós já usamos o GPS. Você já usou o GPS? Madalena chegou, Deus abençoe você. Gisele também chegou, Deus abençoe vocês. Fábio também está aí conosco, Deus abençoe. Obrigado de coração, ó. É muito bom estar aqui com vocês. Então vamos lá. Então o GPS, quando você erra o caminho, você vai no caminho e ele diz assim, olha, em 50 metros vire à direita. Aí você não vira à direita. Aí você vai para outro lugar, ele diz assim, olha, vamos reprogramar essa rota. Vamos preparar um outro lugar para você chegar no seu destino. E eu tenho uma palavra para você aqui. É de extrema importância a gente ter coragem de reprogramar a rota. Porque reprogramar a rota não quer dizer que você vai mudar de destino. O destino continua o mesmo. O caminho é que às vezes muda. E muitas vezes nós erramos o caminho. Nós somos seres humanos. Nós tentamos coisas e nós às vezes arriscamos algumas coisas e nós erramos. E o Senhor, o nosso Deus, ele entende isso na nossa vida. Deus não nos mata por causa disso, não nos exclui por causa disso, não nos despreza por causa disso. Muito pelo contrário. A Bíblia, Jesus está sempre dizendo, olha, lá em Isaías, no capítulo de número 55, vai dizer assim, deixe o ímpio o seu caminho errado, retorne para o caminho certo, porque eu sou longânimo em perdoar. Então Deus perdoa, ele reprograma a nossa rota, ele não nos coloca para fora, ele reprograma a nossa rota. Então é importante nós, como homens e mulheres de Deus, como pessoas, nós precisamos ter essa sensibilidade do momento de reprogramar a rota. E hoje eu quero falar sobre ser persistente e ser teimoso. Quando você vai para o dicionário, a persistência e a teimosia parece algo muito próximo, mas são extremamente diferentes, são caminhos completamente diferentes. O que a Bíblia nos chama para nós sermos persistentes, mas a Bíblia não chama para a gente ser teimoso. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, verso 3, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o que Paulo está ensinando aqui na carta aos Romanos? Ele está dizendo assim, ó, a tribulação, as dificuldades, elas vão gerar em nós, elas precisam gerar em nós, não teimosia, mas perseverança. Perseverança. Insistir em algo que realmente pode frutificar dentro de mim. A persistência abre caminhos, enquanto a teimosia trava destinos. Olha que interessante isso. A persistência, eu ser persistente em algo, vai me abrir caminhos. Vai me fazer andar em caminhos novos, em coisas extraordinárias. Mas a teimosia, ela trava destino. Por quê? Você sabe que está sendo persistente
quando segue o seu coração, movido por um desejo de mudança, por uma inquietude na alma, por um propósito que fará bem para outras pessoas além de você. Isso é persistência. Isso é ser persistente. É quando você segue o seu coração. Segue o seu coração. Segue aquilo que você entende ser o seu propósito. Aquilo que vai gerar mudanças em você, no outro, aqueles que estão ao seu redor. A gente sabe que a gente está sendo persistente quando a gente tem uma inquietude dentro de nós. A gente tem um destino, a gente tem um propósito, a gente tem um alvo e a gente diz, cara, eu quero chegar lá. Eu preciso chegar lá. Eu fui chamado para isso. Os grandes homens da Bíblia, eles persistiram, sabe por quê? Porque eles entendiam que eles tinham chamado. Não era algo que eles tinham criado para si mesmo, mas era um chamado. Olha, tem uma grande diferença, eu sempre digo, tem uma grande diferença de um cristão que foi chamado e de um cristão que decidiu ser cristão. Ah, eu vou para aquela igreja, eu vou praticar essa religião, eu vou praticar esses mandamentos, porque isso aqui é bom para a minha vida. Não! Mas quando ele tem um chamado, quando um pastor tem um chamado, ele resiste a todas as batalhas. Quando o pastor tem um chamado, ele resiste a todas as afrontas. Ele continua persistindo naquilo. Ele pode mudar a rota, mas ele não sai do seu alvo. Nós, agora, após pandemia, nós precisamos, na Igreja Restauração e Vida, nós precisamos mudar a rota. Foi preciso reprogramar a rota. Nós estávamos num lugar, já implantado lá há praticamente 15 anos, estavam no mesmo lugar, firmados lá, mas as coisas mudaram. Vieram as tribulações, vieram as lutas, balançou-se a figueira e nesse momento era a hora de saber quem era chamado, quem estava persistindo e quem ia ser somente teimoso. E houve uma hora que eu disse, não, eu não posso ficar sendo teimoso, porque se eu ficar teimoso, vai fechar, vai parar. E quando eu for tentar andar, não vou conseguir mais. Então nós fomos persistentes, reconectamos, refizemos, reprogramamos a rota e estamos hoje num outro lugar, vivendo um novo tempo. Deus fazendo coisas extraordinárias, salvando todo final de semana, libertando todo final de semana. Vamos fazer um grande batismo dentro de poucos dias. Então nós reprogramamos a rota, mas nós não perdemos o nosso destino. Não perdemos. Já a teimosia, ela está intimamente ligada ao ego. Pessoas teimosas são pessoas que estão cultivando sentimentos internos e próprios delas. É o ego que está falando mais alto. O ego está falando mais alto do que o coração. Não é o coração que está falando, é o ego. Ele não corre pensando em vencer e receber o prêmio. Ele corre, luta para vencer ele mesmo. Ele não quer perder para ele mesmo. Ele está preocupado com o que os outros vão falar. Ele está preocupado com o que vão pensar dele. É o ego. É o ego que está falando mais alto. Ele persiste. Ele é teimoso. Ele continua batendo, como diz o dito popular. A máxima popular. Ele continua dando murro em ponta de faca. Ele continua no loop. Ele continua circulando. Ele vê que nada está dando certo. Mas ele não para. Sabe por quê? Porque ele é teimoso. Ele não para ouvir ninguém. Ele não para receber um conselho. Ele não tem coragem de voltar atrás. Sabe por quê? Porque o teimoso está em busca não de vitória. O teimoso está em busca de autoafirmação. É isso que ele quer. Ele quer autoafirmação. Pessoas teimosas procuram autoafirmação, enquanto pessoas persistentes
procuram alcançar o destino para o qual Deus os chamou. É diferente. O teimoso, ele olha para o ego. O persistente, ele olha para o seu chamado. Ele olha para o seu destino. Ele quer chegar lá. Se precisar recalcular a rota, se precisar mudar o caminho, ele muda o caminho. O que ele não muda é o seu destino. E hoje Deus está falando conosco aqui sobre isso. O persistente, aquela pessoa que persiste, ela não tem nenhuma dificuldade em mudar a rota, em programar, em reprogramar a rota, redefinir o caminho. Já, sabe por quê? Porque ele está focado no destino final. Não é ele que importa. Não é o seu ego que precisa ser massageado. Ele não está em busca de aplausos. Ele não está em busca de se autoafirmar. Ele não está preocupado em estar certo ou estar errado. Ele quer chegar no seu resultado final. É isso que nós precisamos. O teimoso não reprograma a rota. Não redefine o caminho. Mesmo quando ele não vê nenhum resultado, ele prefere perder do que voltar atrás. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu morro, mas não volto atrás. Eu vou me arrebentar todo, mas desistir eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Sabe que mas isso aí há uma pitada do inferno. Porque nós precisamos saber que é muito mais importante a nossa chamada. É muito mais importante o destino do que o caminho. O caminho a gente faz durante a caminhada, durante a andança, durante aquilo que a gente vai. Se precisar mudar, a gente muda. A gente muda. Agora, o teimoso, ele não muda, ele não volta atrás. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu prefiro perder tudo do que voltar atrás. Tem gente que não sabe pedir perdão porque ele não sabe voltar atrás. Tem gente que não consegue reconhecer os seus erros porque ele não sabe voltar atrás. Ele prefere ficar sangrando, ele prefere ficar sofrendo, ele prefere ficar com a vida arrebentada, estourada, do que dizer assim, eu vou voltar atrás. Eu amo a passagem do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele não era teimoso. Ele não foi teimoso, ele errou. E ele olhou e disse assim, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. E eu me arrependo, eu estou voltando atrás. Querido, quem sabe voltar atrás chega muito mais longe. Parece um paradoxo, não é verdade? Parece uma coisa louca. Como voltar atrás me faz chegar mais longe? Sim, voltar atrás é reprogramar a rota, é consertar as coisas. Sabe, eu gosto muito de Fórmula 1. Eu sempre assisto, sempre que posso, se tenho tempo, eu estou sempre assistindo a Fórmula 1. Eu acho fantástico as estratégias que as equipes elas formulam. Sabe, aquela parada, aquele pit stop na hora certa. Quando a gente pensa assim, se parar, vai perder. Se parar para trocar pneus, vai perder. Se parar para abastecer, vai perder, vai ficar lá atrás. Mas são estratégias, são paradas estratégicas, são redefinindo a rota, redefinindo o esquema. Aí ele vai lá, coloca pneus novos, coloca os pneus macios para mais 10 voltas, mas serão 10 voltas extraordinárias. Ele vai voar na pista. Ele vai voar na pista. E ele vai alcançar resultados extraordinários. Sabe por quê? Porque ele resolveu redefinir a rota. Ele decidiu dar uma parada. Deixa eu dizer para você. Persistência não é você nunca parar. Persistência é você não desistir. Agora o teimoso, ele não troca pneus. O teimoso, ele não ouve ninguém, ele quer ir para frente de qualquer jeito. Sabe o que acontece? Eu me lembro uma vez, uma corrida, quando ainda o Ayrton Senna corria o Ayrton Senna, corria Nigel Mansell, corria outros corredores da época,
E era interessante, porque tinha a questão do reabastecimento, e eu me lembro que teve uma vez que o corredor ia quase chegando na linha de chegada, e a gasolina acabou, e o combustível acabou. Sabe por quê? Porque não parou lá atrás para reprogramar. Ele insistiu, ele foi teimoso, achou que dava e não deu. Quero dizer para você hoje, Deus está chamando você para um tempo de humildade, para um tempo de simplicidade, de olhar para trás e dizer: Senhor, onde é que eu errei e onde é que eu preciso reprogramar a minha rota? A teimosia, ela trava destinos. A persistência, ela evolui. O teimoso, ele trava o destino dele. Ele amarra o destino dele. Já o persistente, ele vai evoluindo. Todos os dias ele evolui um pouco mais. O persistente, ele fica naquela roda viva. Ele fica virando no mesmo lugar. Sabe o que é o problema do persistente? Do teimoso é que o teimoso faz todo dia a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Ele diz: hoje vai dar certo. Não vai. Não vai porque você não recalculou a rota. Não vai porque você não mudou nada. Não vai porque você não parou para usar a sua inteligência, a sua capacidade de olhar e dizer assim: aonde é que nós estamos errando? O esporte, ele nos ensina muito isso. Eu gosto muito do vôlei, do basquete, porque no vôlei, diferente do futebol, no vôlei e no basquete, o técnico, ele tem a oportunidade de chamar os seus jogadores e reformular ali o jogo, conforme ele está vendo. Ele está dizendo assim: nós estamos perdendo, então nós precisamos reformular isso aqui, alguma coisa não está dando certo. Deixa eu dizer para você hoje, em nome de Jesus, Deus está nos chamando para a gente olhar e dizer assim: eu estou sendo persistente ou estou sendo teimoso? Será que eu estou seguindo o meu coração ou eu estou seguindo o meu ego? O teimoso, ele tem opiniões imutáveis. Ele tem dificuldade para sequer respeitar quem pensa diferente. O teimoso insiste em teorias, em atitudes, em ações que não deram certo até agora. Esse é o teimoso. Ele não inova. Ele tem medo de mudança. Ele não evolui. Ele erra hoje, erra amanhã, erra depois e ele continua errando, achando que dá certo. Uma pessoa persistente é uma pessoa resiliente. Sabe o que é ser resiliente? É se reinventar após cada derrota. Não é voltar a ser a mesma pessoa e fazer do mesmo jeito. Cara, se você perdeu, se você errou, é porque alguma coisa, se você não conseguiu, é porque alguma coisa aconteceu. Então você precisa recalcular a rota. Você precisa reformular a rota. O persistente, ele vai em frente, sem desistir, mas humilde o bastante para escutar pessoas. Esse é o persistente. O persistente, ele para ouvir pessoas. Ele para ser aconselhado. Claro, ele vai filtrar tudo isso, mas ele vai ouvir pessoas que o ajudam no percurso. Ele troca experiência, ele troca ferramentas, ele muda de técnica. Ele não tem medo. Ele não tem medo. A irmã Madalena está dizendo que perdeu um pouco, mas fica tranquila. Vai ficar gravado aqui no Instagram, você pode ouvir aqui no Instagram e daqui a pouco está no IC Restauração, no YouTube, essa mensagem. Essa mensagem eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. De muita gente. Talvez você não tenha chegado aonde você pensou que ia chegar. E a culpa não é de Deus. A culpa nem é do diabo. A culpa não é do mundo. A culpa, às vezes, é só nossa. Sabe por quê? Porque ficamos com teimosia
ao invés de persistência. Ficamos batendo numa coisa que não dá certo. Uma coisa que não está dando. Você não nasceu, Deus não te chamou para ser teimoso. Deus te chamou para ser persistente. Os teimosos ignoram qualquer conselho. Insistem no erro. Repetem o que não deu certo sem fazer nenhuma correção. E o resultado é inevitável. Eles perdem novamente. Sabe, eu volto a falar do esporte, no futebol. O futebol é o lugar mais inseguro para o técnico. Porque no futebol, eles contratam o técnico. E se ele perder uma vez, se ele perder duas, se ele perder três, se ele perder quatro, ele sai. Sabe por quê? Porque os times não vão ficar com teimosia, insistindo em quem não quer evoluir, em quem não está dando resultado. E Deus nos chamou para isso, para darmos resultados, para avançarmos, para irmos para frente, para prosseguirmos. Nós temos um destino, nós temos um alvo. Paulo falou, eu prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado, não que eu seja melhor do que ninguém, mas quando precisa eu reprogramo a minha rota. E Deus está falando conosco hoje sobre reprogramar rotas. Deixar de ser teimoso para ser persistente. Volto a dizer para você, a persistência, ela evolui. Agora o teimoso trava o seu destino. Ele fica batendo no mesmo lugar, batendo no mesmo lugar, batendo no mesmo lugar e não evolui. Enquanto o outro decidiu reformular a rota. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Então você vai numa estrada, imagine você numa estrada. Você vai caminhando. Aí você encontra uma grande rocha que caiu lá da montanha e ela fechou aquela rua, fechou aquela estrada. Você tem duas opções: ficar batendo naquela rocha, tentando empurrar aquela rocha até que ela saia do caminho, ou você desviar e fazer um caminho, uma opção nova de caminho na sua lateral e deixar aquele obstáculo para trás e prosseguir na sua viagem. O teimoso, ele vai ficar tentando tirar a rocha do meio do caminho. O persistente, ele diz assim, o meu negócio não é com essa rocha, o meu negócio é com o meu destino. Então, ele pega e corta caminho pelo lado da rocha e continua no seu destino. Eu quero orar com você hoje. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 8, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal, e ele lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Então não seja teimoso, seja persistente. Sabe por que a Igreja Restauração em Vida vai fazer 15 anos? E nós já passamos por todo tipo de batalhas. Já fomos enganados, traídos, já dividiram a igreja, já me defamaram, já tentaram destruir a minha família, já fizeram de tudo. Mas nós não somos teimosos. Nós somos persistentes, porque nós temos um alvo. E a gente prossegue para o alvo, mudando rotas, alterando caminhos, mudando estratégias, ouvindo, recebendo coisas novas e prosseguimos para o alvo. Por isso, nós estamos de pé. E eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela sua bondade e pela sua misericórdia.
pelo seu amor, pela sua verdade. Pai, glória a Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a diferença entre sermos teimosos e sermos persistentes. O Senhor nos chamou para sermos persistentes, para não desistirmos do nosso caminho, não desistirmos, Senhor, da nossa caminhada. Pai, continua nos ensinando. Coloca humildade no nosso coração, Senhor, para que nós possamos aceitar, Senhor, redirecionar, reprogramar a nossa rota e que nós jamais venhamos perder a visão do nosso destino. Para a glória do teu santo nome. Que Deus abençoe você. Obrigado por ter participado conosco. Falo mais uma vez, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai para o nosso canal do YouTube da IC Restauração. Lá você pode ouvir e pode compartilhar com outras pessoas. Amém? Se você conhecer alguém teimoso, manda essa mensagem para ele. Conhece alguém persistente? Manda essa mensagem para ele. Manda essa mensagem para outras pessoas. Vamos divulgar, vamos persistir em espalhar, em divulgar a grande e poderosa palavra de Deus. Beijo no seu coração, muito obrigado por ter estado conosco e até amanhã, 12h28, para a glória de Deus. Tchau, tchau.